Olá, Mirante, tudo bem? No Clube do Livro de hoje, eu vou falar sobre esse livro Garra. E olha, eu tô observando aqui, eu tô gravando o vídeo um pouco mais à noite. Olha como a luz muda. Luz é tudo, né? Luz é tudo. Mas a gente vai melhorando aqui também o cenário, a iluminação. É um Kaizen, que aliás, a palavra Kaizen, que significa melhoria contínua, também foi citado nesse livro. Eu já vou começar falando o seguinte: esse livro eu escolhi para ler porque realmente ele traz, vamos dizer assim, uma perspectiva sobre o que diferencia as pessoas de manter as coisas acontecendo. Tipo, quando você empreende, você está com um projeto empresarial e precisa de garra para continuar. Só que, lógico, não é apenas aplicado aos negócios, outras áreas da vida. E no livro ele mostra e fala de diversos exemplos. Eu gosto muito da pegada dos livros americanos, porque eles têm cases e cases e cases e cases, e depois eles contextualizam. Então eu trouxe um pouquinho da minha visão, da visão do livro, porque é um assunto que complementa, inclusive, o que eu levo para os negócios. E olha que interessante, o poder da paixão e da perseverança. Porque sim, as duas coisas são importantes. É o que eu sempre falo, tá na nossa bandeira. Amor, ordem e progresso. E eu já vou começar falando de que logo no começo do livro, se não me engano, no prefácio, essa aqui é a autora Angela Duckworth, não sei se assim se a pronúncia está correta, mas é assim que eu leria, né? E ela menciona que logo no começo do vídeo que ela passou por uma situação, que eu até coloquei um trechinho aqui, ó. Quando eu era mais nova, escutava a palavra gênio o tempo todo. Era sempre meu pai quem pronunciava. Ele gostava de dizer sem qualquer motivo especial: "Você sabe que de gênio não tem nada." E lançava essa declaração no meio do jantar, durante os comerciais do seriado O Barco do Amor, ou depois de se jogar no sofá com o seu exemplar do Wall Street Journal. Então, e ela é oriental, né? Apesar dela ser americana, mas vamos dizer assim, a linha do oriental tem essa questão da hierarquia de sempre rebaixar a mulher. E teve, deixa eu ver se eu me lembro qual foi, eu acho que foi no livro Blink. Eu não lembro se foi no Blink ou se foi isso, eu creio que foi no Blink. Ou foi um outro livro, mas saiu dessa semana. É um dos vídeos que eu gravei e tá aqui no canal. Que eu estou falando sobre a questão de uma chefe. Eu mencionei o documentário Chef's Table. E na primeira temporada tem um episódio de uma chefe em Los Angeles que ela é oriental e que ela acabava se escondendo. Para que as pessoas não criassem, sabe, essa segregação, esse preconceito. E no caso, a autora, ela mencionou sobre isso, porque tempos depois, por conta do trabalho dela, dessa pesquisa toda que ela vem desenvolvendo, ela ganhou um reconhecimento de ser como se fosse um gênio do segmento dela. E ela fala que, tipo, quanto aquilo para ela foi, em nível pessoal, um ganho, e ela teve que, assim, eu não vi a hora de mostrar pro meu pai, porque, gente, essa questão de ter garra, ela vai muito do que você tem com você, tem a ver muito com seus projetos pessoais, só que tem um desafio social muito grande de você ir em busca daquilo que você quer. E aí, muitas vezes você tem que lutar contra a própria cultura. E isso também é falado no documentário do Chef's Table. Cada chefe, cada história, se você puder, assista, mas cada chefe, ele meio que vai contra a própria cultura. Ele cria pratos, ele cria a forma dele expressar a culinária dele no mundo. E nem sempre ele não vai agradar as pessoas que são tradicionais. E isso requer garra. Então o livro ele fala exatamente sobre alguns pontos de como que eu identifico se eu tenho garra, como que eu posso melhorar minha garra, como que está a minha garra. Tem até um teste, inclusive, que você pode fazer para você meio que encontrar aí a sua porcentagem. Então,
a própria autora, ela passou, olha a diferença do make na foto, né, mas é a luz, gente, é a luz, é a mesma pessoa, hein. Meu nome é Suelen Borelli, sou Excelista em Gestão Empresarial 4D, CEO e palestrante na Borelli Academy, para quem ainda não me conhece, e eu tenho que me apresentar em todos os vídeos, até porque o objetivo é que várias e várias pessoas saibam mais sobre mim, sobre a empresa, então é justo que eu me apresente, né? E coincidiu, inclusive, essa semana, de eu ter ido no salão, né, dar um tapinha no cabelo, e aí eu tava conversando, aí também, né, tava fazendo as unhas, eu faço esmaltação, eu não gosto de tirar cutícula, né, e aí a moça, a manicure, né, que tava fazendo a esmaltação, ela sempre que eu vou lá, ela me pergunta algumas coisas, e a gente acaba conversando, mas ela pergunta umas perguntas muito desafiantes, assim, né, que ela quer ter um entendimento de algumas coisas que está passando lá na vida dela. E aí ela estava falando sobre a questão de tipo de se entregar, né, a projetos e tal. E aí eu comentei com ela que aí eu fiz a seguinte pergunta: quanto de 0 a 5, quanto por cento você ama o que você faz? Daí ela respondeu 5. E essa pergunta eu tenho no nosso diagnóstico empresarial, que aliás eu vou deixar o link neste vídeo para você que está assistindo, se você quiser ter uma perspectiva do seu negócio de uma forma. Aí eu só vou deixar o recado, só vale para quem não é cliente, tá? Para quem já é cliente, a gente já está num processo diferenciado, quem está no Market Hunt. Mas se você não é nosso cliente e não está no Market Hunt, é aplicável para você. Basta você clicar, preencher, e aí eu vou dar uma devolutiva com gráfica, inclusive. E essa é uma das perguntas que tem nesse diagnóstico. Quanto por cento você ama o que você faz? Por quê? No começo do livro, bem na capa do livro, está falando sobre paixão. Ela poderia usar o nome amor. Mas se você não ama o que você faz, se você está com lacuna nessa parte, né, exatamente nesse começo, você não vai ter garra o suficiente para avançar com os seus projetos. Então, se nessa resposta, por exemplo, você dá aqui uma resposta 5, você já tem isso muito claro. A diferença é que você tem que desenrolar as outras partes. Agora, se você dá uma nota 4, é um indicador. Por que não é 5? Porque às vezes a pessoa ela até ama o que ela faz, mas ela está insatisfeita com algo nesse momento relacionado àquilo que ela está se entregando. Aí, se você tem dúvidas, isso gera medo e isso gera bloqueio. Agora, de 3 para baixo, é um indicador negativo, porque precisa olhar para isso. Então, às vezes, se você não está colocando a sua atenção e a sua energia em algo que você vai levar para o mundo, você está desperdiçando tempo, dinheiro e energia. Isso é o desperdício, você está perdendo, está tendo realmente um vazamento, né? E aí você não tem um aproveitamento, você não se entrega, e isso vai minando a sua vontade e, consequentemente, a sua garra. Então, esse aqui é um trechinho do livro. Nosso potencial é uma coisa, o que fazemos com ele é outra e é bem diferente. Então, muitas vezes você tem muito potencial, só que está atrelado ou está direcionado para a vocação errada. E se a gente analisar, esse assunto dá pano para manga, né? Porque, primeiro, eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu. E eu vou mencionar, inclusive, isso um pouquinho mais para frente. Eu vou deixar para falar isso mais para frente, tá? Mas eu vou falar assim: eu nunca encontrei a minha vocação. Nunca. Agora que eu tô mais envolvida com algo que me faz brilhar os olhos, que é essa fase da Borelli Academy. Mas antes, é como se eu estivesse desbravando o meu lugar no mundo, tá? Então, isso aqui, e às vezes a gente. Aí a pergunta, será que eu vou encontrar? Será que. E a pergunta é, por que a gente não faz os exercícios para tentar encontrar o nosso lugar ao sol? Aquilo que a gente tem, vamos dizer assim, não é só. E ela fala sobre isso, a questão de tem que ter muito cuidado entre o talento e o esforço, porque o talento, ele não garante nada. Mas se você tiver talento e tiver garra, vai embora. São duas forças, né? Vamos colocar assim. Então eu fiz aqui uma escala
E tem um livro, um vídeo anterior meu, se eu não me engano, é a Gestão Empresarial 4D, que eu fiz uma escala como essa, só que eu coloquei PMG. Então aqui eu já estou fazendo a correção que o número 1, 2, 3 ele cabe melhor, né? Situação 1, situação 2, situação 3. Então vamos pensar aqui no livro comigo, ó. Ela fala assim, ó, em relação a talento e esforço, quando se trata de um objetivo. Só o talento não garante que você vai alcançar esse objetivo, porque você tem que fazer o que precisa ser feito. E às vezes a pessoa ela tem o que? Talento, mas ela não tem, ela tá aqui às vezes numa situação 1. Energeticamente, ela tá fraca, de vontade ela tá fraca, mesmo ela tendo um talento. Tem um filme que me veio agora na cabeça, com o Matt Damon, que, se eu não me engano, era Gênio Indomável, se eu não me engano. E neste vídeo fala exatamente sobre essa questão de ter talento e o quanto estava sendo desperdiçado. Peraí que eu vou pesquisar aqui, porque vale muito a pena. É um filme que encaixa muito bem aqui. Ó, isso mesmo. É este filme aqui, ó, Gênio Indomável. Este filme, especificamente esse filme, ele fala sobre a questão. Eu vou ter que dar uma pausa aqui no vídeo, porque às vezes o YouTube ele bloqueia por direitos autorais e tudo mais. A gente já encontrou, então não tem problema. Mas esse filme aqui, ele trabalha a questão do gênio, que tem um grande potencial, mas ele tinha uma situação de sobrevivência, tanto que ele era, se eu não me engano, ele trabalhava como faxineiro na universidade. Então ele tinha um talento natural, mas ele não tinha um esforço para usar isso e para transcrever isso. E aí ele acabou, se eu não me engano, resolvendo uma equação na lousa, onde foi feito um desafio para os estudantes, aí eu não lembro se era de física, qual que era a matéria, e ninguém tinha realizado. Só que daí um dia o professor chegou e falou, ué, quem é que resolveu? E ele era faxineiro na faculdade. Então, ele é uma pessoa que tinha talento, mas ele tinha um nível de sobrevivência muito baixo, ou seja, ele estava numa situação 1. E isso fazia com que o esforço dele fosse baixo, porque a realidade dele mantinha ele naquele lugar, mesmo ele tendo talento. Então, este é um exemplo. Claro que depois o talento ele foi revertido, aí tem o desenrolar do filme, que é um filme maravilhoso, gente, realmente, ó, top, faz tempo, mas eu assisti ano passado de novo, porque eu tava, às vezes eu assisto alguns filmes do passado que eu vejo que é interessante, ou vale a pena ver de novo, né? A Mãe da Educação e Repetição. E aí, ó, foi importante para eu trazer aqui para você. Então, o que que acontece? Às vezes, a pessoa ela é super talentosa, mas a vida dela se encontra numa situação nível 1. Isso significa que a pessoa ela, às vezes está numa situação social e, consequentemente, mental, comportamental, familiar. O ambiente dela, né, faz com que ela ainda esteja muito no nível de sobrevivência. Então, uma pessoa talentosa, mas, vamos dizer assim, o seu entorno é muito fraco. Ou seja, não tem um cenário para potencializar a ida dela. Isso acontece com muita gente. Aliás, eu creio que em favelas, inclusive, deve acontecer muito em locais que têm baixa renda, em locais muito afastados. Pode ver, vira e mexe aparece. A pessoa saiu nada contra, mas é assim, ó. A pessoa estava lá no Nordeste, uma cidadezinha do interior, mas a pessoa, além de talento, ela teve o esforço, aprendeu inglês sozinha, ganhou uma bolsa, quando vê tá lá, sei lá, na NASA, sabe, umas histórias assim? Então essas histórias, elas acontecem quando a pessoa ela pega o talento e traz o esforço, porque daí se você tem um esforço, você começa a sair dessa situação. E mesmo que leve um tempo, né, você vai para uma situação 2, buscar esse ponto de equilíbrio mental, emocional, financeiro. Agora, tem gente que parte desse ponto. Então, quando a pessoa às vezes ela parte de uma situação 2, como por exemplo, eu tenho um ambiente, eu tenho a mentalidade, mas eu não estou colocando muito esforço, apesar do talento, ainda assim o próximo nível, essa pessoa ainda tem que mudar 2 níveis, essa tem que vir para mais um nível, percebe? Então, dependendo do ponto que você está em relação ao objetivo, pode ser mais desafiante ou não,
colocando esforço. Então, às vezes, a pessoa que está aqui numa situação 3, ela tem muito talento, ela tem inclusive o cenário propício para ela avançar, só que ela não está colocando esforço. Ou seja, é uma pessoa talentosa, tem tudo para dar certo. Aí essa pessoa que estava no nível anterior, desfavorável em diversos pontos, tem o talento, mas colocou o esforço. E aí, às vezes, ela ultrapassa a barreira de quem, às vezes, estava 2, 3 passos dela, percebe? Então, a garra, que no caso que ela fala assim, ó, colocar essa garra, na verdade, é um esforço, mas não é um esforço de se esforçar. Eu vou falar sobre isso agora. O que, que é essa garra? O que, que é esse esforço? E antes de eu falar sobre isso, no livro tem um gráfico que fala o nível de garra em relação às gerações e o quanto a cultura de cada país pode estar interferindo nisso, das pessoas terem garra para sobreviver, para continuar. Porque percebe, garra tem que ser aplicada a alguma coisa, a projetos, a objetivos, né? E aí o nível menor de garra tá aqui no pessoal entre 25 e 35 anos, que daí já é uma geração que meio que já recebeu todas as coisas, né? Ela já vem com um cenário meio que pronto. Então ela às vezes tem talento, ela tem o cenário, mas ela não aplicou a garra para ela poder avançar. Agora, as idades que mais tem garra é a partir dos 45, 55, e quanto mais velho vai ficando, com mais disposição. Até porque são pessoas de uma geração que precisou alcançar por meritocracia seus lugares. Aliás, essa palavra meritocracia me veio como um aprendizado esse ano, o Pilar 4. Eu cheguei a fazer vamos dizer assim, uma contratação de uma estagiária para estar com a gente, mas não teve o processo de meritocracia. Apesar de ser um teste, eu iria testar por 90 dias, deu uma semana, caiu fora. Então, é coisa que, assim, sem meritocracia, as pessoas não valorizam, inclusive, a si mesmas. Então, precisa ter um processo de meritocracia, porque é como se a pessoa conquistasse, senão ela não usa a garra dela. Então, eu, apesar de ter um conhecimento, né, não deu match. Então, são coisas que, assim, você fala, putz, vivendo, aprendendo e praticando. Nada como campo de batalha. E aqui, eu peguei aqui a ilustração do esqueci agora o nome do pintor. Da Vinci. Que o que é que faz a garra começar a acontecer? E aí ela basicamente ela cita sobre os pilares do hábito, da formação de hábitos. Os hábitos, eles são uma programação natural do nosso corpo. Então, querendo ou não, você cria hábitos com aquilo que você se envolve mais de informação, com as pessoas que você convive, com o ambiente que você vive, pela repetição você cria programações internas. É uma forma do cérebro identificar padrões comportamentais e economizar energia. Por isso que ele cria um padrão, tá? Para mudar esses hábitos, é só usar exatamente esses pontos. Então, para aquilo que eu quero ter mais garra, eu preciso adquirir informações sobre, conviver com pessoas que me levam a isso e ambientes que me levam a isso. E repetir isso continuamente. E aí a gente já sabe para o outro livro que a gente já fez, que são no mínimo 63 dias. Na verdade, deixa eu ver se eu não estou confundindo agora os livros. Tá. Minto, não foi livro. Eu vou falar sobre esse livro porque eu acabei de comprar um livro sobre a questão da mente. Ele vai chegar e vai ser um livro físico que eu vou fazer um dos vídeos. Quer dizer, ele vai chegar, eu vou ler. Só que eu assisti a palestra da autora e aí ela fala dos 63 dias que é comprovado cientificamente, assim, repetindo durante 63 vezes, que basicamente são 2 meses, né? Então, para você ter garra, você precisa desenvolver sua disciplina. Disciplina vem de discípulo. E o discípulo, ele é obediente. Ele é obediente no aprendizado. E aí essa obediência, todo esse aprendizado que ele está tendo em relação ao objetivo que ele está envolvido, precisa de constância. Então vamos trazer para uma linguagem empresarial. Aqui,
eu ensino os clientes que é o seguinte: se você empreende, você tem um projeto empresarial. Isso eu já falei em vídeos anteriores. Esse projeto empresarial, ele tem pelo menos a fase de estruturação 7 anos. Gente, é como construir uma casa. Você primeiro constrói a casa, aí você habita a casa e depois você tem a manutenção ainda com a casa, correto? Se você está dentro dos primeiros 7 anos do seu negócio, você está em fase de estruturação, a sua casa ela ainda nem está habitável. Apesar de você estar vivendo o seu negócio com essa fase, mas é quando você passa essa fase que daí sim você vai usufruir mais dessa estruturação. E aí, lógico, depois você vai ter que fazer as manutenções das etapas. Então, se são 7 anos, significa que se eu tenho informações sobre cada ano, se eu tenho informação sobre essa estrutura, naturalmente vou começar a ter relacionamento com pessoas que estão vivendo nessa vibe. Por isso que é tão comum se praticar network nos começos do negócio, porque você vai atrás de pessoas que estão vivendo o mesmo rolê. Só que o ambiente, ele tem que proporcionar esse desenrolar. E aí começa a ter alguns BOs para algumas pessoas. Tem ambiente que a pessoa vive que ela tá naquela situação de sobrevivência. Agora imagina, eu tô empreendendo, mas eu tô no nível de sobrevivência. Você tá querendo ascensionar, mas para você emocionalmente, mentalmente é desafiante. Agora nos pontos mais avançados, às vezes a pessoa ela tem mais vantagem. Então, por isso que a gente não pode se comparar ou comparar o seu projeto com o outro, porque cada um parte de um ponto. Eu tenho clientes empreendedoras que elas estão além daqueles 3 níveis, às vezes a pessoa já está no nível 4 de estrutura, de ambiente e tudo mais. Só que ela não está colocando garra. Ou seja, tem o talento, tem o cenário, mas não está colocando a garra para poder conduzir mais esse projeto aí para o mercado. Então, essa disciplina, essa constância, ela precisa ser aplicável a alguma coisa. E aí você vai desenvolver os hábitos, no caso, né, no nosso exemplo, de gestão empresarial e fazer isso tudo aqui acontecer. E aí, no livro, ela cita logo no começo, inclusive, sobre lugares, né, que precisa ter meritocracia, primeiramente, e ela cita o West Point, que é a Academia Militar dos Estados Unidos. E aí eu dei uma pesquisada, gente, é surreal as imagens, parece uma fortaleza, assim. Então, primeiro, o processo de seleção já são pessoas com perfil boas. Ai, a gata veio aqui, 1 minuto, pausa para o gato. Estar home office é desafiante, mas bora lá. E aí ela fala então sobre o processo de seleção, primeiro de recrutamento, né? Depois de seleção. E o durante, ou seja, o processo de passar pela essa jornada requer muita disciplina dos participantes, tanto que existe poucos se inscrevem, é como se fosse um funil, né? Muitos entram e poucos continuam. Então, no livro, inclusive, tem aqui um exemplo de uma rotina típica do programa que eles passam, né? Então, eles acordam a princípio às 5 da manhã, tem um toque de despertar, formação alvorada, e eles vão seguindo fielmente o cronograma. Para mim, isso aqui seria fichinha. Tirando, né, lógico, os esforços físicos, porque eu já sigo uma rotina assim, tanto que a gente ensina isso na nossa gestão no tempo, terreno do tempo. Não hora a hora, porque são compromissos, né? Quando você marca o horário, são compromissos, mas as atividades que devem acontecer no dia, independente dos compromissos. Mas pelo jeito aqui é compromisso atrás de compromisso, então eles têm que seguir fielmente essa rotina, porque sem hábito, gente, tudo fica solto. É incrível, é como um procedimento. Vamos falar assim, ó, na consultoria Nexialista, no pilar 1 da gestão empresarial, um dos pontos que eu construo no negócio do cliente que é de consultoria é analisar os procedimentos. E aí é o seguinte, procedimento ele serve para 2 coisas. Primeiro, para registrar o passo a passo de algo. Só que ele também serve para dias que a gente está cansado, em esquecimento, porque querendo ou não, é um roteiro a ser seguido. Então, por mais que a gente se torne o próprio procedimento quando você segue ele, porque repetidamente você vai se tornando aquilo que você está executando. Mas ele serve também como um apoio em dias que a gente está cansado.
Tem dia que, tipo assim, meu, ai, o que que eu tenho que fazer agora? Basicamente, eu vou seguindo a rotina da agenda, independente se eu tá com vontade ou não, se eu tô com vontade ou não. E aqui é a mesma lógica, porque o segredo da garra é constância. E constância requer disciplina, disciplina requer hábitos, que a gente acabou de falar. Então, se você quer aumentar a sua garra, você precisa aumentar o seu poder de disciplina. E aí entra num ponto que a gente vai falar já em breve. A importância de ter projetos. Uma das coisas que foi citado no livro é que você não tem aonde colocar essa energia. Onde que você vai exercer a garra se você não tiver projeto? É como no filme lá, O Gênio Indomável. Ele tem um potencial, ele está trabalhando como faxineiro. A pergunta é por que, que ele não se inscreveu? Por que, que ele não foi? Porque o contexto de vida dele, que é no nível de sobrevivência, faz com que ele esteja muito abaixo. Então dependa da sorte, depende de algumas coisas, mas mesmo assim, ele demonstrando o talento dele, ele ainda tem a oportunidade de exercer essa garra. Só que tem vários filmes meio que na mesma linha, gente. É aquele filme também, Uma Mente Brilhante, se eu não me engano. A pessoa tem muito potencial, mas ela se envolve com coisas que não deveria. Então, assim, ter o talento não garante sucesso nas coisas. Para ter sucesso, mesmo você não tendo talento, você tem que ter a garra. E é isso que ela fala. Às vezes você não tem o talento. É o caso daquele vídeo que é do burrão, que até o Elton Weller comenta. Ah, o burrão. O burrão é um vídeo, o burrão, de burro mesmo, né? Que ele faz é uma sátira que é assim, um cara todo bem vestido, ele vai fazer uma entrevista, ele encontra com o colega dele sem querer numa lanchonete, aí ele comenta que ele vai fazer uma entrevista numa construtora, e ele tá muito bem vestido e tal, e o burrão sempre foi burrão na escola, só que ele tá vestido simples, ele conversando e mal simpático ali com a pessoa, aí ele descobre que aquele burrão, na verdade, ele é o dono da empresa. Aí ele falou, então vou fazer entrevista com você. Ele falou, não, na verdade você vai fazer com o RH. Eu não sei nada sobre recrutamento e seleção. Porque é isso que ele tá mostrando, olha, eu tenho a garra de levar projetos adiante. Agora, e isso mostra, inclusive, no empreendedorismo. A gente não vai ter talento para tudo. A gente tem que ter talento naquilo que a gente vai entregar. Só que tem outras coisas que envolvem o negócio que a gente precisa aprender a contratar ou delegar. E aí entra, você tendo caixa, você vai contratando, né, especialistas melhores. Mas enfim, então a importância de ter projetos é essencial para a vida pessoal e nos negócios. E aí eu trouxe uma frase que eu ouvi de uma psicóloga esses dias no TikTok, inclusive. Cuidado com quem não tem nada a perder. Gente, ter projetos é tão importante porque você está colocando a sua esperança nas coisas. As pessoas estão morrendo por falta de esperança. Porque se você não tiver projeto e você não acreditar que você vai alcançar, que daí entra a questão de desenvolver a garra, você não tem nada a perder. E se você não tem nada a perder, é como se você negligenciasse muita coisa. E aí você se negligencia-se e negligencia outras pessoas. Por isso que o mercado aí do, do álcool, das drogas, está cheio de pessoas. Porque são pessoas que não têm nada a perder. Porque elas não têm onde ancorar os seus objetivos. E aí é fácil para vício, é a coisa mais fácil, porque a mente ela não está direcionada para alguma coisa. E o ser humano, ele é um dos poucos seres que, gente, nós somos os únicos, até onde eu saiba, assim, que se preocupa com o amanhã, que lembra, tem o passado, se preocupa com o amanhã e cria projetos. Exceto o João de Barro tem a programação dele dentro dele. Então ele vai lá, ele é construtor, ele constrói. Até o João de Barro tem casa, ele faz o que tem que ser feito. A gente tem que criar projeto, tem que fazer. Então, assim, nós temos o neocórtex pré-frontal para criar objetivos, para transformar esses objetivos em projetos e ir atrás. Agora, se você não exerce a sua própria humanidade, é, não chega nem no nível do animal, porque o animal ele tem um projeto, ele por si só é um projeto específico, né? Eu não sei nem que nome que se dá para isso. Então, ela coloca aqui, ó, o que, que eu estou chamando de paixão? Não é apenas cultivar algo importante para você. O que paixão significa é valorizar
a mesma meta definitiva de uma maneira firme, leal e constante. É não ser volúvel. Então eu falo, ó, você define metas e você precisa se envolver com isso. Por exemplo, a gente tem um curso online que chama Daruma. E o Daruma, ele fala sobre metas pessoais. Se você não tem as suas metas pessoais, você não aplica a sua garra na sua vida. Aí fica cheio de coisas soltas, cheio de pontas soltas. Só que para fazer o Daruma, é o que eu indico, né, para o cliente, faça primeiro a gestão do tempo. Porque se você faz a gestão do tempo, você tem um ponto de partida onde todo o resto se desenrola. Agora, se você já fez a gestão do tempo, você pode ir para a meta, você pode ir para a pirâmide de Maslow, porque você vai olhar para a sua vida e depois você vai desenrolando as outras habilidades. E aí eu coloquei aqui uma, um, uma ilustração, né, que fala um pouquinho sobre Narciso, né, que você vai entender, ó. Que eu achei essa passagem muito interessante. A gente tem que tomar cuidado com a questão de ser gênio. O que que é ser gênio? Já me chamaram de gênio. E assim, quando você fala que uma pessoa é um gênio, gente, é muito. Aí depende muito da cultura para cultura, né? Mas olha o que Nietzsche falou. Ó. É assim que nossa vaidade, nosso amor próprio favorece o culto ao gênio. Pois só quando é pensado como algo distante de nós, como um miraculum, o gênio não fere. Chamar alguém de divino significa dizer: aqui não preciso competir. Quando a gente fala que tal pessoa é muito inteligente, tal pessoa é um gênio, e principalmente dependendo do seu segmento, dependendo. No empreendedorismo acontece muito, tipo, os gurus digitais. Por que, que as pessoas ouvem tanto guru? E é assim, hoje qualquer pessoa pode se tornar um guru mediante a repetição dela sendo vista. Eu posso me tornar uma guru se de repente viraliza um vídeo meu e todo mundo começa, nossa, eu gostei do que você falou, lá, 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 lá. Porque a pessoa, às vezes, ela cria realmente essa separação. E por separar, é como se ela segregasse. E aí coloca as pessoas num pedestal e aí fala assim, é impossível chegar nesse nível. Só que quando a gente mostra que é possível, a pessoa ela avança. Mas olha que interessante, ó, em outras palavras, mitologizar o talento nato nos livra da responsabilidade. O que, que ele está dizendo? A partir do momento que você reconhece que uma pessoa é um gênio, que aquele é inato dela, ou seja, nasceu com ela, então vamos pensar assim, crochê, vamos pegar crochê? Sei lá, qualquer coisa. A pessoa ela tem uma habilidade inata, ela viu a linha, viu a agulha e já estava fazendo crochê. Não, ela aprendeu, ela teve que desenrolar. Então ele está separando essa situação. Cuidado por considerar que você não tem aptidão para ser desenvolvido. Todo mundo pode ter habilidade para ser desenvolvido. Agora, se você vai chegar num nível de maestria, vai depender do quanto você se envolve com aquele assunto. Só que sim, tem pessoas que têm predisposições a algumas coisas, por exemplo, matemática. Em matemática, muitas pessoas têm predisposição, aprende rápido, mas não quer dizer que aquela pessoa vai ser famosa ou vai ser um gênio da matemática. Naquele momento ela tem uma predisposição, ela tem um talento. Agora, o que, que ela vai fazer com isso e para onde vai? E é aí que muita gente, inclusive, quem tem conhecimento específico, o especialista principalmente, se ele não desenrolar a especialidade dele, principalmente quando se trata em negócio, é onde muita gente começa a ter depressão. Porque ela fala, caramba, eu sou tão boa no que eu faço, mas eu não desenrolei nas outras partes. Isso acontece muito com os nossos clientes. Porque hoje a gente trabalha com especialistas de determinados segmentos. Por exemplo, uma advogada. Essa pessoa é muito boa no que ela faz, mas ela não desenvolveu o conhecimento da estrutura empresarial. Isso pode se aplicar ao terapeuta, a consultores e tudo mais. A pessoa ela entende pontualmente daquilo que ela faz e muito bem, ela tem um talento, ela chega a ser um gênio naquilo que ela faz. Só que não foi desenrolado nos outros pontos. Aí fica uma pessoa cheia de potencial, mas ela não desenrola. E isso faz que muita gente o quê? Procrastina. Então, no meu caso, eu falo assim, olha, pode até me considerar uma gênio, mas porque eu sou especialista e me envolvo com aquilo que eu faço. Mas isso não foi inato, isso foi desenvolvido. Então, se eu desenvolvi, é replicável para outras pessoas, tanto que a gente vende isso, né? Metodologias.
Ah, mas você fala bem, a gente vai desenvolvendo. Não nasci desse jeito, mas eu tenho que fazer por conta do processo. Então, por ter um projeto, por ter um objetivo, por alocar minha atenção, minha energia, minha garra, ela acaba sendo maior. E é questão de garra mesmo. Não quer dizer que, nossa, eu sei tudo sobre o negócio. Mas quando eu escuto alguém que é expert naquilo, você fala, gente do céu, tem tanto para aprender. Porque é isso, mas o que eu conheço, às vezes é o suficiente para muitas pessoas. Então isso torna o quê? Um business. Então faz com que as pessoas relaxam e aceitem o status quo. Por isso que é muito é, desafiante considerar que a pessoa é um gênio, porque primeiro que você separa e você fica, já que eu não consigo, né? Então tá tudo certo, tá comprovado que é só pessoas que têm essa habilidade inata, esse talento, esse instinto natural que vai dar certo, por isso que eu não dei certo. Aí você começa a justificar o injustificável. Então, sem dúvida, foi isso que ocorreu no começo da minha carreira, ela está explicando como professora, quando erroneamente julguei que talento e sucesso fosse a mesma coisa, tirando o esforço, tanto meu quanto dos alunos da equação. E aí, por que eu coloquei Narciso? Porque é aquilo, aí você, querendo ou não, você acaba se boicotando. E isso é uma forma de egoísmo, porque você está, é aquela parábola dos talentos, sabe? Olha, você tinha, e o que você fez com seu talento? Ah, eu enterrei. Enterrou porque o outro consegue, porque o outro foi para final, o outro teve garra. Então, se o outro teve garra, você faltou garra, tem que desenvolver e garra é comportamento, é comportamental. Então, o talento, olha que interessante, gente. O talento é a rapidez com que as habilidades de uma pessoa aumentam quando ela se esforça. Então, você vai ser talentoso com base nas habilidades que você vai desenvolver aplicado a alguma coisa. E êxito é o que acontece quando essa pessoa utiliza as habilidades adquiridas, que daí casa exatamente com o nosso segmento. Então, como eu falei em outros vídeos, todos os livros eu escolho para que eu possa calibrar um ponto em alguma das etapas que faz com que eu enxergue para o meu negócio. E aí, você que está ouvindo, você tem que analisar para o seu. O vídeo é só uma forma de despertar, porque aqui é uma perspectiva. Se você identifica que esse livro ele pode te ajudar em alguma coisa do seu negócio, planeja lê-lo. Essa é a lógica, entendeu? Então, hoje eu busco fazer uma triagem de leitura para que eu possa otimizar o meu processo e continuar avançando. Porque, querendo ou não, o livro é muito rico, né? É um conhecimento ali que foi pesquisado, foi condensado. Então, só tem que acessar, só que é em forma de leitura. E aqui eu vou compartilhar alguns cases, não é nem case, é um conto, um caos que a gente fala, né? Que aí eu fiquei pensando, onde que eu tive garra? É assim, eu analisando, eu utilizo a garra constantemente na minha vida, porque primeiro, eu já estive naquela situação da sobrevivência, porque eu fiz uma escolha é, por, por não ter me preparado tanto para assumir o empreendedorismo. Então, eu já tive num nível de sobrevivência e com um projeto em mãos. E aí eu subi para o ponto de equilíbrio, mas hoje eu considero que eu esteja mais ou menos ali no ponto 3 pelo contexto. Só que assim, estar no 3 não significa que eu estou próxima muito do 4. Às vezes estou mais próxima do 2. Então tem que só tomar um cuidado para não retroceder. E por que isso? Porque não é só questão social, é mental, é comportamental, é estrutural, é rede de apoio. Então, quando a gente enxerga onde nós estamos, você fala, tá, primeiro, eu tenho que ir com calma, mas eu tenho que ter uma constância. A direção, ela é mais importante que a velocidade. E eu me lembrei, então assim, no empreendedorismo eu aplico a garra sem sombra de dúvidas. É garra atrás de garra. Eu não gosto que fala assim, isso é batalhador, porque eu não tô numa batalha. Eu tô realmente num desbravamento. Então tem a ver mais com essa questão desse esforço em relação ao projeto que eu tô guiando, tá? Mas eu queria trazer alguns exemplos fora do negócio. E aí eu me recordei, quando eu estava no último ano, segundo grau, ou seja, no terceiro ano, não foi no terceiro ano? Foi.
Teve um programa do governo que era o seguinte, eu não tinha perspectiva nenhum do que eu iria fazer depois do terceiro ano, porque a minha família é pobre, né? Era pobre. E eu não tinha também, não é só por conta de questão social. Hoje eu consigo avaliar melhor. A gente não tinha, eu pelo menos não tive, instrução do que você vai fazer na sua vida. Então, o que, que eu tinha de referência? Cotil ou Cotuca, um curso técnico. Só que eu não tinha acesso àquele desenrolar. É como se eu fosse podada nessa época, vamos pensar assim. Então, eu até tinha potencial, mas eu não tinha direcionamento e quem me direcionasse. Então, quando surgiu esse programa do governo, de você fazer um curso técnico, mas você tinha que ter boas notas, né, durante o ano inteiro, e aí você iria escolher e se inscrever para um curso técnico mediante essa seleção, né? Gente, eu corri o ano inteirinho, olha, eu fiquei assim, eu cuidando, tive essa gestão, né, com as provas, com os trabalhos, com as notas, então eu tinha que tirar B e A, sempre B e A, então se surgia um C, eu já tentava corrigir, fazer trabalho extra, porque eu queria muito aquilo. Isso é um exemplo de garra, ou seja, eu estava com um objetivo, eu coloquei toda a minha energia naquilo por um período de tempo que foi um ano, não foi uma semana, um dia e tudo mais. Então, aquele ano eu me entreguei muito porque eu queria muito aquilo, porque era a minha chance. Era a minha chance de fazer alguma coisa dali para frente, porque ninguém iria fazer isso por mim. Tanto que na época eu escolhi o curso Publicidade e Propaganda, porque eu não me identifiquei com nenhum outro curso. Que é isso que eu falei no começo do vídeo. Tipo, como que eu sei que é o meu lugar? Primeiro, pela descrição. Eu acho que a gente tem que aprender a olhar pra gente e falar assim, ó, o que, que eu gosto? E segundo, o que, que eu gosto a ponto de vender? Porque tem coisa que a gente gosta e que você não venderia. Por exemplo, eu tenho um hobby, fotografia. Eu adoro fotografia. Mas isso é um hobby, não é um negócio. Então, eu até tentei fazer um serviço assim, cheguei até a fazer uns freela, mas não é uma coisa que eu não me entrego. Tipo, posso ter o talento, pelo menos para resolver algumas coisas, mas não era algo que estava me agradando. Eu falei, não é isso que eu quero, não é isso que eu não quero, não é com isso que eu quero ganhar dinheiro, é uma coisa minha. Então eu fui identificando o que era meu e o que era algo que eu poderia desenvolver para comercializar. Ou seja, eu tenho talento, mas eu tenho que ter a garra para tornar isso um negócio. E aí a Borelli Academy tem esse lugar. Então, eu enxergo que na minha jornada, isso aqui foi um exemplo de ter utilizado garra, ou seja, eu foquei em algo durante um período de tempo, que foi um ano, busquei ser melhor, ou seja, eu elevei um pouco mais a minha, o meu comportamento ali, e isso gerou um resultado, porque sim, além de ter escolhido um curso que mais se encaixou ali comigo, que foi daí quando eu fui para Limeira, que eu comecei minha jornada como fazendo a publicidade e propaganda durante um ano, depois eu conheci a segurança do trabalho, ou seja, essa garra me levou a esse mundo, que me favoreceu tanto para eu estar aqui. Então foi assertivo, percebe? Mas porque eu me dediquei no antes, no durante, né, porque tinha que concluir o curso, e no depois, que aí seriam as próximas fases. Numa outra situação que eu percebo, que eu coloquei aqui, sendo referência em garra. Então, eu coloquei um exemplo no momento que eu tive, mas o quanto o nosso movimento inspira pessoas e a gente nem imagina. A gente vive numa sociedade que, eu não sei se é problema latino, se é do brasileiro, o porquê que a gente camufla tanto a questão de elevar o outro. Tipo assim, meu, eu gostei, olha, tanto que tem muita gente que visualiza algo, mas nem sempre curte na mesma proporção, consequentemente não comenta. E eu acho que isso é uma pena muito grande, porque é uma economia de transbordo, às vezes, na vida do outro. Não que é uma necessidade de aprovação, mas é um reconhecimento. Se quando você reconhece, você gosta, por que, que você não pode manifestar? Porque isso, gente, principalmente com criança, e aí no livro ela fala sobre isso. Tem diversos casos onde
adultos inibiram suas garras porque tiveram problema na infância. Em outros casos, que tem que ter um pouco de carinho, tem que buscar o ponto de equilíbrio, né? Porque se você é rígido demais, você cria mágoa, ainda mais em criança que não tem um nível de consciência tão elevado. E aí você leva isso para a vida adulta em nível inconsciente. Então, por mais que você tenha que você seja adulto, às vezes aquela mágoa fica em você que é coisa lá do passado. Então, sabe, o processo comportamental humano ele é muito rico, é muito complexo. Enfim, voltando aqui. E uma vez, nossa, faz muito tempo, acho que foi tipo assim, eu estou no segundo capítulo foi no primeiro capítulo dessa minha vinda para Cosmópolis. E aí eu fui no mercado e na época o meu padrinho de batismo estava vivo ainda. E aí eu acabei, assim, eu não tinha muito contato com eles, mas via, né? E em uma dessas idas no mercado, quando eu saí, aí ele falou: "Ô, Suelen, tudo bem? Tudo bem?" E aí ele falou assim: "Eu sempre falo para os meus filhos, ó, a Suelen foi para Limeira, tem que estudar, tem que sei o que lá." Eu fiquei assim, pasma. Porque, primeiro, a gente nunca teve essa conversa e eu nem imaginava. Só que, olha o fato de eu fazer esse movimento, como virou referência para ele, a ponto de me usar como exemplo ali para os filhos dele. Ele falou assim: olha, estuda, vai em busca. Falou: ó, sou ela e tal. E, gente, eu nunca conversei nem com essas crianças. Olha que coisa interessante. Então, a gente vira referência, porque você tá fazendo. Não é todo mundo que pega as coisas para fazer. Às vezes você nem tem o dinheiro, porque às vezes as pessoas elas consideram sucesso, você tem dinheiro ou não tem dinheiro. No Brasil é assim. Porque desde como você tem dinheiro, a pessoa eleva você à quinta potência. Por isso que tem, mesmo a pessoa fazendo mal, ela tendo dinheiro, ela ainda assim é valorizada. Por quê? Pelo fato de ser dinheiro, olha os políticos. Então a gente tem uma régua muito ruim social. Agora, tem projetos que às vezes faz tão bem para as pessoas e nem sempre vai dar o retorno financeiro quanto ser político, por exemplo. Ou até ser uma prostituta, por exemplo. Tem prostituta que deve ganhar muito mais aí que você que está estudando tanto, que eu que estou estudando tanto. Aí você fala, mas isso é preconceito. Gente, são entregas. Então, assim, se você medir tudo pelo dinheiro, você vai acabar segregando esforços que às vezes geram mais resultado na vida do outro, mas nem sempre financeiramente. Então, assim, se você só ficar no dinheiro, dinheiro é o que está acontecendo. O povo tudo jogando, dançando, e dinheiro, e come, bebe, dorme, se reproduz, vida que segue, mas não desenrola. Não tem garra. Na primeira desafio de vida, vai pipocar. E aí vai querer fugir, né? Ou vai para depressão, ou vai para suicídio, ou vai para. Olha como desencandeia o fato de você não ter essa desenvoltura na vida, esses objetivos, essa garra. Percebe? Vai longe essa história, vai longe. E trazendo aqui para os negócios, a gente tem as habilidades. Então, assim, ó, como que a gente trabalha? A gente tem duas categorias, né? A gente trabalha com clientes que faturam abaixo de 50 mil mês de faturamento e acima. Então, por um lado, tem um ecossistema de gestão empresarial, que é o Market Hunt, que é uma solução que está previamente pronta. O cliente, basicamente, ele faz um self-service, né? Da nossa solução, e aí tem a metodologia, tem onboard, tem tudo, mas ele entra num ecossistema, porque ele precisa criar esse hábito. Então ele tem informação, ele tem pessoas, ele tem metodologia, né, ele tem o ambiente ali, né, e a repetição disso. Do outro lado, a gente tem a consultoria nexialista. Só que nós temos também as skills. E as skills, ela retroalimenta os dois grupos. Porque são desenvolvimento de habilidades. Que aí eu coloquei aqui, ó, desenvolvendo as garras nos negócios. Que são as habilidades que aumentam o seu potencial de realização. Então, toda habilidade, ela, se você já tem um talento ou não, a habilidade ela potencializa a seu capital intelectual. Agora, mesmo que você não tenha, ainda assim tendo as skills, você executa mais. Eu já cheguei a falar isso
para uns clientes. Falei, gente, mesmo a pessoa não tendo tanto talento, o fato dela desenvolver as habilidades da gestão empresarial, ainda assim ela vai mais longe. Por quê? Por causa da bendita garra. A pessoa vai fazer o que tem que ser feito. Se você vai fazer o que tem que ser feito, você vai colher o seu movimento. E aí eu coloquei aqui como um ponto final, nas retinhas finais, que a garra, ela também pode estar atrelado à necessidade de aprovação, dependendo do contexto de vida de cada pessoa. Então, o que é essa necessidade de aprovação? Como no caso da Ângela, que é a autora do livro. Ela se envolveu e se envolveu tanto a ponto dela ser a melhor e ela ter esse reconhecimento, e o que ela precisou fazer? Mostrar para o pai. Não só pelo pai, mas porque o pai diminuiu o nível dela. Então, querendo ou não, aquela criança guardou dentro dela, aquela criança interior, essa aprovação do pai. Então, essa questão de garra, ela pode também estar muito atrelada à necessidade de aprovação. Porque se você faz isso naturalmente, você está se aprovando. Não é todo mundo que pega o projeto e se prova para si. Quando que é ruim? Quando você está colocando a sua energia, a sua vida em algo que primeiro que você não gosta, mas é para agradar alguém. Como, por exemplo, quando você faz uma faculdade, porque o seu pai fez aquela faculdade, ou assim sucessivamente, percebe? Outro dia eu falei isso com uma amiga, que eu vi um post de uma conhecida no LinkedIn, que na época a gente tinha amizade, ela era estagiária lá na empresa, e ela escolheu o curso dela com base em orientações, falou, ó, faz tal curso lá que dá bom. Ela foi e fez o curso. Ok, hoje ela trabalha, ela tem sucesso, ela tem resultado. Mas eu falei, será que ela está feliz com isso que ela faz? Será que ela encontrou o lugar dela? Ou ela escolheu esses lugares por necessidade e depois alcançou esse ponto de equilíbrio? Tipo assim, é melhor eu fazer isso do que aqui que deu bom e aqui que eu fico. Porque tudo isso às vezes precisa ser avaliado. É o seu grau de felicidade. E ela fala isso no livro. No final das contas, a garra, ela nos leva à nossa felicidade. Outro filme maravilhoso, que é aquele com Will Smith, que é A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade é um exemplo literal de garra. Ele definiu o objetivo, ele queria mudar de vida, ele focou, ele fez tudo o que tinha que acontecer e ele estava naquele tipo 1, ele era o tipo 1, porque ele estava no nível de sobrevivência, chupando cana subiano, tendo problema com a esposa, e aí ele ficou o vídeo inteiro naquele nível 1, mas ele não largou do osso. Falou assim, eu vou até o final, eu decidi, eu vou até o final. Nem que for para falar assim, não, você não passou, mas pelo menos você fez o que tinha que ser feito. E aí você tem a experiência para ir buscar em outra coisa. Mas não, então A Procura da Felicidade é um filme que literalmente é sobre garra. Literalmente é sobre garra. Mas nem é um filme que eu tinha mapeado aqui, tá? Então esse aqui é o último slide. O filme que eu mapeei como indicação, eu já indiquei 3 vídeos, né? Primeiro, Gênio Indomável. Gente, você não lembra, assiste. Deve até estar no YouTube, mas busca. Tem que buscar. Segundo filme, A Procura da Felicidade, que é literalmente você vê a garra em ação. Vou até assistir esses filmes de novo. E esse filme aqui, Poder Além da Vida, ele contextualiza num ângulo muito filosófico. Então imagina, você tem um talento muito grande e você está numa situação 5 da vida. Você é um atleta, você tem dinheiro, você é bonito, você sabe assim, tudo. E de repente, em algum momento acontece alguma coisa e isso te traz pelo menos para o nível 3. Porque no nível 1, em nível de sobrevivência, alimentação, dinheiro, estava resolvido. Mas o corpo dele, ele não podia usar mais o corpo dele. Então é como se fisicamente ele voltasse para essa situação. E aí ele ter que subir tudo isso fez com que ele tivesse que olhar para dentro. E quando ele olhou para dentro, ele descobriu um poder além da vida. Ou seja, algo extraordinário. Porque às vezes, para ter garra e ter constância e ter hábito, você tem que ter fé. É como o projeto empresarial. Se você falar assim, Suelen, você acredita? Olha, todas as minhas escolhas me levaram até esse momento.
Eu tive escolhas que me fizeram felizes e tive escolha que me fizeram chorar. Faz parte do processo, que é um Kaizen, uma melhoria contínua. E aí eu busco me desafiar para tudo aquilo que é desafiante para as fases que eu estou indo. Porque se você vem de uma situação 1, isso é reconhecível para você. Se você passou por uma situação 2, também é familiar. Se você está numa situação 3, também está se tornando familiar. Só que os próximos níveis você nunca esteve. Mas você está vindo de uma constância. Então, naturalmente, a gente vai ter alguns erros. Não vai ser 100%, porque você nunca esteve lá. Se você está num nível que você nunca esteve, você está aprendendo. E o fato de você aprender faz com que você se envolva mais. Então a garra tem muito a ver com a questão do aprendizado. E soltar. Tipo, olha, o que é que eu tenho que fazer para que eu continue? Isso. Ah, eu não consigo fazer isso? É onde a cabeça começa a criar. Então cria possibilidades. É onde entra inovação, onde entra criatividade, onde entra a busca de recursos, várias coisas podem acontecer. Então, e às vezes a gente percebe que a gente fica numa zona de conforto, porque ir para um próximo nível vai tirar você do conforto. O ambiente que você está, as pessoas que você está, as informações que você tem, se é familiar, você já está no lugar errado. E reconhecer isso é desafiante, porque eu vou ter que ir para outro lugar. Então este filme ele mostra exatamente isso, ó. Esqueça o nível que você tá. E às vezes para a pessoa enxergar além, ela tem que voltar pro ponto de partida, porque ela tem que ressignificar tudo. Gente, é muito doido, né? Mas é lindo. Ou seja, olha onde o livro Garra nos trouxe. Nos levou para um papo aí, cabeça, e fomos longe. Se alguém chegou até o final, esse papo valeu, né? Agora, se você desistiu, nos primeiros eu falei, esses vídeos maiorzinhos eu quero ter liberdade para poder falar, liberdade para conversar independente do tempo. Se você chegou até o final é porque você gostou, então curta, vai, manifeste o seu sentir. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Mas deixe um comentário, compartilhe com alguém e compartilhar faz bem. Então deixa aqui o seu comentário, o que você acha, se você já leu. Então, quais links estarão neste vídeo especificamente? Primeiro, diagnóstico, que daí você pode fazer. Lembrando, se você é nosso cliente do Market Hunt, não precisa fazer, tá? E o outro link vai ser um link para você baixar o livro, só que quando você clica, você tem que colocar seus dados, e assim que você coloca seus dados e finaliza, aí ele abre, ele disponibiliza o link para você baixar o livro, tá? Uma troca. Então você precisa fazer esse processo, mas vai estar o link aqui também. Então, sem mais delongas, gratidão para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo, até a próxima semana, com mais um livro do Clube do Livro Borelli. Eu estou chamando de Livros Borelli. Tchau, tchau.